Um dos vários assuntos que gera alguma confusão na área do desenvolvimento é a diferença entre hashing e a encriptação. Eu neste vídeo não vou aprofundar muitos conhecimentos sobre hashing ou encriptação, mas vou procurar esclarecer qual é a principal diferença entre estes dois aspectos. Então comecemos pelo hashing. Hashing é um procedimento que permite transformar uma string ou um número numa outra string ou número. E tudo isto parece um pouco estranho. Então qual é o grande objetivo? Bem, o facto é que eu posso pegar numa palavra ou numa frase, por exemplo, e transformar essa frase ou palavra num conjunto de caracteres que não fazem qualquer sentido. Eles estão ali só agrupados e não são, na prática, legíveis, neste caso. O resultado tem um tamanho fixo, isto é, independentemente do comprimento da minha string, eu vou ter sempre um determinado número de caracteres que é fixo. E o principal objetivo do mecanismo de hashing é funcionar num só sentido. O que é que significa isto? Que eu posso fazer hash de uma frase ou palavra, mas não posso reverter esse processo. Isto é, pegar numa hash e voltar a ter a palavra ou frase original. Existem vários algoritmos dedicados ao hashing, nomeadamente um mais utilizado, que é o MD5, que é muito utilizado nas bases de dados para guardar passwords. O SHA-1 ou até o SHA-2, considerado que é mais seguro porque inclui um conjunto de 6 algoritmos distintos, nomeadamente um que é bastante seguro, que se designa por SHA-256. Bom, quando é que eu devo então usar mecanismos de hashing? Principalmente quando eu estou a guardar passwords ou informação relativamente à qual eu não quero que exista a possibilidade de podermos reverter o processo. Quando nós guardamos uma password numa base de dados, não vamos guardar a password de forma literal, isto é, da forma como o utilizador a definiu. Vamos guardar, sim, a sua hash. E a hash não tem a capacidade de ser revertida. O que é que vai acontecer então? Vamos ter, por exemplo, um utilizador com o nome real do utilizador, aquele que ele escolheu, mas a sua palavra passe, ou a sua password ou senha, vai ficar encriptada, portanto, com um conjunto de caracteres muito estranhos. Isto é fundamental porquê? Por razões de segurança, obviamente, porque se alguém tiver acesso à base de dados, vai conseguir perceber que existe ali aquele nome do utilizador, mas não vai conseguir perceber qual é a sua senha e isso vai contribuir para que a pessoa que tem acesso à base de dados não possa pegar naquela senha e, por exemplo, experimentar para ver se ele também usa aquela senha, por exemplo, na sua conta de e-mail. Ou então, por exemplo, vamos imaginar que nós guardamos um cartão de crédito ou os dados de um cartão de crédito na base de dados, mas vamos fazer um parse do cartão de crédito, isto é, guardamos os primeiros 6 números do cartão de crédito e os últimos 3, por exemplo, se o cartão tiver 9 números, guardamos os últimos 3 numa hash. E, portanto, é um processo que só tem um único sentido, transformação, e não dá para reverter. Ora, o que é a encriptação? A encriptação também transforma os dados em caracteres não legíveis. Neste caso concreto, e ao contrário do hashing, não tem um comprimento definido porque vai depender da quantidade de dados e de informação que for dada. Agora vem aqui a grande diferença. O objetivo, ao contrário de hashing, que é apenas um sentido, é que na encriptação nós temos 2 sentidos. Isto é, nós podemos encriptar dados, e eles ficam com caracteres todos de forma não legível, mas podemos ter então um processo de voltar a termos os dados a partir da encriptação. E neste mecanismo é utilizado um conjunto de chaves de encriptação, que eu não vou estar aqui a especificar muito em detalhe, porque não é o objetivo deste vídeo. Então, enquanto no hashing nós usamos funções que automaticamente fazem a transformação de uma palavra, por exemplo, numa hash, no caso da encriptação nós temos que fornecer chaves de encriptação que vão permitir fazer os 2 sentidos, encriptar os dados e depois com a mesma chave de encriptação podermos fazer o processo inverso. Existem alguns algoritmos também mais populares, como acontece com a hash. Neste caso aqui temos o AES, que é o Advanced Encryption Standard, dentro do qual existe um conjunto muito vasto de cifras, e depois temos o PGP, ou Pretty Good Privacy, eventualmente menos utilizado. A AES é extraordinariamente utilizado para encriptar dados nas bases de dados. Bom, quando é que nós devemos então usar um mecanismo de encriptação? Nunca para guardar passwords, certamente. Porquê? Porque uma vez que existe a possibilidade de nós revertermos o processo, ao guardarmos passwords com o sistema de encriptação, estamos a correr o risco de podermos reverter esse processo e saber qual era a password escolhida pelo utilizador. Mas devemos usar sempre que se pretende reverter o processo, nomeadamente
e chama-se a isso o processo de decriptação, em vez de encriptação, nomeadamente, por exemplo, quando nós queremos guardar nomes, números de telefone, endereços de e-mail, numa base de dados que terá que ser, por alguma razão, devidamente protegida ou encriptada. Neste caso, a encriptação não é transformar toda a base de dados num sistema inelegível, mas sim apenas alguns campos. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos uma tabela de clientes na nossa base de dados e queremos apenas encriptar o nome, a morada, o número de telefone, o endereço de e-mail. Como o processo é reversível, dentro do nosso código de programação, sempre que nós necessitarmos da informação desse cliente, poderemos reverter o processo, isto é, pegar naquele conjunto de caracteres que está encriptado dentro da base de dados, reverter esse processo e apresentar os dados de forma correta. Obviamente, quem tiver acesso direto à base de dados vai apenas observar a existência de um conjunto de caracteres que não são legíveis. É importante salientar que nestes processos, e na língua inglesa, são conhecidos como encryption, ou encriptação, e decryption, que é o processo inverso, ou de decriptação. Apenas para dar aqui alguns exemplos do que é uma hash ou uma encriptação. Neste caso temos aqui um site que vai gerar uma MD5 a partir de uma palavra ou frase. Esta é a palavra. E se eu agora clicar aqui em MD5, vamos ter aqui embaixo então a hash MD5 desta expressão que aqui está. E reparem que eu coloquei esta é a palavra e agora não conseguimos de facto ler aquilo que aqui está. Se eu agora pegar ou copiar esta hash MD5 e tentar reverter o processo, tecnicamente poderemos considerar que é impossível. Agora reparem no entanto o seguinte, se eu copiar e colar várias vezes aqui estes elementos, não é pelo facto de a frase ou do conjunto de dados ter aumentado que a hash vai ser modificada. Ela vai conter sempre 32 caracteres, neste caso concreto do MD5. Se passarmos para SHA-1, esta é a palavra, vamos ter a possibilidade de verificar que no caso do SHA-1 nós temos diferentes tipos de algoritmos aqui, temos inclusive aqui o SHA-256 e cada um deles irá produzir aqui uma hash diferente. Reparem que eu estou a clicar aqui na hash SHA-1, se eu escolher a hash SHA-256 eu vou clicar aqui e vamos ter um resultado mais comprido, mais extenso, o que quer dizer que também potencialmente será mais seguro. É o caso que acontece aqui, por exemplo, se eu colocar aqui esta é a palavra, e já temos aqui então a nossa hash de SHA-256. E por conseguinte, estamos aqui neste caso a ver que, de facto, a utilização do SHA-1, ou neste caso do SHA-256, é bastante mais seguro porque também gera uma hash mais comprida. E finalmente vamos aqui à encriptação. No caso da encriptação eu posso colocar aqui esta é a frase, ok? E se eu colocar aqui com o algoritmo DES e no modo CBC, numa base de 64, nós poderíamos aqui alterar, não interessa, vamos fazer encripta isto e temos aqui este conjunto de caracteres altamente estranho. Aqui acontece, no entanto, uma outra circunstância, é que eu tenho que utilizar aqui, não é esta frase, aqui eu vou colocar esta é a frase aqui em baixo, e aqui vou ter que definir qual é a chave. A chave pode ser uma string de qualquer tipo, pode conter caracteres, pode conter algarismos, letras maiúsculas, letras minúsculas, etc. E depois de eu definir esta chave e ter aqui então os meus dados, eu posso clicar em Encrypt This e essa chave vai ser utilizada para encriptar a minha expressão. Agora reparem o que é que acontece aqui neste caso. Se eu colocar aqui mais informação para encriptar, eu vou colocar Encrypt This e o conjunto de dados vai ser substancialmente maior. Fica assim então neste vídeo a minha contribuição para desmistificar ou pelo menos para desvendar qual é a diferença entre a criação de uma hash e o sistema de encriptação e decriptação.